Eu queria, junto com você, olhar a vida de um homem na Bíblia que sempre impacta a minha vida e eu acho que impacta a sua vida também, que é a vida do Abraão. Abraão é um homem que é chamado pelos hebreus de pai das nações, da nação de Israel. Mas quando você olha, e é claro, a gente lembra de Abraão dessa forma, o pai das nações, por conta daquele momento onde ele sai para fora e conta as estrelas do céu, e aí Deus diz para ele, assim será a tua descendência. Mas Abraão tem outros elementos da sua vida que impacta, que nos ministra, que pode nos ajudar a experimentar uma dimensão de vida com Deus, além daquilo que muitas vezes eu e você temos experimentado no dia a dia. Abraão era amigo de Deus, e ele foi considerado amigo de Deus porque ele andava com Deus. E ele é um dos homens, um dos poucos homens na Bíblia que tem uma influência muito grande sobre uma geração de pessoas, a tal ponto de hoje, né, em 2019, tantos e tantos anos depois, ainda eu e você estamos falando e sendo impactados pela vida de um homem como esse. A Bíblia diz que esse homem é um homem de fé, tão respeitado não só pela fé judaica, mas também pelos muçulmanos e hoje pelos cristãos. Abraão é um homem que ele é respeitado por esse nível, né, das maiores, vamos dizer assim, religiões que nós temos hoje no globo. Respeitado ainda hoje, reverenciado ainda hoje. Abraão é um homem considerado um dos gigantes da Bíblia. Você sabe disso, você conhece a história desse homem. Você já leu, você já ouviu muitas pregações sobre isso. A Bíblia diz lá em Romanos que ele é o pai de todos os que creem. Então ele é o meu pai, é o seu pai. A fé, ele é o pai da fé. Quando nós pensamos em fé, nós pensamos em Abraão. E ele é respeitado por quê? Porque ele é um homem, né, como eu já disse, que andou com Deus em tudo. É claro, quando você olha para a vida dele, você viu que ele errou, você vê alguns erros dele, algumas mentiras dele quando ele se encontra, né, com alguns líderes, ao qual ele se sentia maior do que ele, e assim causava medo, pavor, então ele criava algumas artimanhas. Mas Abraão aprendeu até mesmo com seus erros, e se tornou um dos grandes homens. Ele é respeitado. A Bíblia também afirma em Tiago que ele cumpriu assim as Escrituras, e Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça, e ele é chamado amigo de Deus. O que dirão sobre você depois da sua partida? Ao final da sua história, porque um dia a sua história vai acabar. Vão dizer o que de mim e de você? Que somos amigos de Deus? É isso que vão dizer? Será que vão escrever lá na sua lápide? Vão escrever lá no seu túmulo? Ou seus filhos? Ou seus netos? O que vão dizer sobre você? O que a geração futura dirá sobre você? Fulano, fulana, aquela foi amigo de Deus. Não foi uma pessoa perfeita, mas andou com Deus em todos os seus dias e cumpriu assim a promessa de Deus. Bom, você sabe que ele nasceu em Ur dos Caldeus, você encontra a história dele lá em Gênesis, nós vamos entrar em alguns pedacinhos da história dele, você sabe disso. E aí, em um determinado momento da sua história, Deus fala para ele, sai da tua terra, que era uma terra corrompida, né, uma nação que adorava outros deuses, sai, eu vou levar você para um outro lugar, um lugar que eu te mostrarei. Então ele junta tudo que é seu e a sua família e sai. E vai para um lugar onde ele nem sabia, mas ele vai caminhando, né? Ele sai confiando numa promessa que Deus iria mostrar um lugar onde ele deveria estar. E ali formar uma geração nova, uma nação, a nação de Deus. Abraão, quando você olha para toda a história dele lá em Gênesis, você vai ver que a vida dele foi empolgante, desafiadora. Quando você vai estudar a história desses homens e o exemplo que ele nos deixa, que cada um deles nos deixam, é empolgante demais, é desafiador demais. Homens e mulheres que viveram em sua geração, né? E nas suas gerações também havia corrupção, maldade, injustiça, e ainda assim foram um diferencial, um desafio empolgante para mim e para você, de viver nesse momento, no nosso tempo, de vivermos uma vida empolgante, desafiadora, honrando o nome de Deus até o fim. Não apenas começando bem, mas terminando bem. Com a mesma empolgação,
com a mesma vitalidade, com a mesma fé de quando iniciamos lá no nosso primeiro amor, de terminarmos a nossa história, nosso último fôlego de vida, glorificando a Deus, não somente com as nossas palavras, mas com toda a nossa história, que escrevemos com Deus e na vida das pessoas, através das nossas vidas. Abraão é um homem de muitas coisas, de muitos elementos que eu e você poderíamos estudar aqui o resto do ano e sermos impactados por isso. Bom, Abraão, e isso é uma das coisas que me tocou muito ontem à noite, revendo as minhas anotações, lá em Gênesis capítulo 25, verso 7, não está no telão, na nossa tela, mas depois de 175 anos, a Bíblia diz que ele morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito. Satisfeito. Isso é tremendo, irmãos. Satisfeito. Alguns de vocês sabem que eu tenho uma avó de 89 anos, né? Ela vai completar 90 anos agora em abril. E ontem eu fui visitá-la. Ela não estava bem de saúde, ela mora com meu pai, ela morou comigo por 10 anos e hoje ela mora com meu pai. E eu fui visitá-la ontem e eu estava com esse texto na minha cabeça. Eu perguntei para ela: vó, a senhora está satisfeita com tudo que a senhora fez? E a minha avó é italiana, né? Então ela tem assim um hábito, né, de dizer assim, malemar, mais ou menos, né? Ela tem umas expressões dela lá, que às vezes até são palavras assim um pouco chulas, né? Não convém falar aqui, mas são expressões dela, e eu entendo o coração dela. E ela diz bem assim: filho, está na hora de eu partir. Eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, né? Tudo que eu tinha para fazer. Está chegando o meu tempo. E ela está bem lúcida ainda, bem forte. Eu acho que ela ainda vai viver um tempo ainda. Mas essa é a grande questão. Um dia vai chegar os nossos 175 anos. E aí? Você vai partir como? Emburrado? Triste? Ou satisfeito? Ou satisfeito? Se Abraão tivesse aqui, e eu e você pudéssemos entrevistá-lo, olhando para toda a vida dele, e perguntasse assim: o que significa esse satisfeito, Abraão? Para mim, na minha leitura, no meu olhar de Luciano, de pastor, no meu particular, eu penso que ele diria bem assim: Deus sempre faz a coisa certa. E é por isso que eu estou partindo um homem satisfeito. Deus sempre faz a coisa certa. Quando eu olho para a história desse homem como um todo, para mim esse é o maior legado. Deus sempre faz a coisa certa. Escutando o testemunho aqui, eu fiquei pensando nisso. Deus sempre faz a coisa certa. Quando eu olho para a minha história, eu fico pensando nisso. Deus sempre faz a coisa certa. Quando você pensa na sua história, quando você pensa na sua trajetória, olha para isso. Deus sempre faz a coisa certa. Deus sempre está fazendo a coisa certa, mesmo que pareça algumas coisas estranhas, absurdas, incompreensíveis à nossa limitação humana, mas ao final, eu e você chegamos à conclusão que Deus sempre faz a coisa certa. Sempre faz a coisa certa. E confiar nesta fidelidade de que Deus está fazendo a coisa certa, e olhando para a história desse homem, eu quero rever com você 3 momentos cruciais. E um deles é esse que já começa ali no telão. Deus sempre faz a coisa certa, ainda que leve muito tempo para a gente ver que essa coisa certa aconteceu. O tempo passa muito rápido, você sabe disso. Os dias passam rápido. E o pastor Carlos disse que eu estou velho, mas ele faz 48 anos amanhã, então o tempo está passando para ele. E a barba dele está mais branquinha que a minha, né? Aliás, o projeto de barba dele, né? Porque eu tenho barba, né? Ele tem um projeto, tá bom? Mas tá bonito, né? O pessoal diz que a gente ficou mais charmoso, né? É verdade, é verdade. É verdade. Minha esposa falou que eu estou que nem um bandido. Você está que nem um bandido, rapa essa barba. A Sofia, minha filha mais nova, falou: pai, o senhor está
garboso, o senhor está charmoso. Então eu vou ficar com a Sofia. O tempo passa muito rápido. E é interessante quando a gente tem dificuldade com essa questão do tempo. Você lembra quando você era criança, a dificuldade que você tinha de esperar algo? De esperar um Natal, de esperar um aniversário, de esperar uma promessa. Olha, se você passar de ano, olha, eu vou dar algo para você. E a gente tinha aquela dificuldade. Quando você viajou, ou quando era criança, que você ficava perguntando para o seu pai. Ou seus filhos fazem isso com você. O pai já chegou, vai chegar, está demorando. Quando que vai acontecer? Chegou logo, pai, está demorando demais. Nós temos dificuldade de lidar com o tempo. Essa é a questão. Ainda mais hoje, na geração que nós vivemos, tempo é uma coisa que nós já dizemos, estou com falta de tempo. Se um dia devia ter 48 ou mais horas, porque não dá tempo de fazer tudo que eu gostaria. Nós não gostamos de esperar, porque eu e você temos medo de que fomos esquecidos. De que alguém nos esqueceu. Eu acho que quando eu era criança, alguém me esqueceu na escola. Porque eu tenho, desde quando os meus filhos são pequenos, eu os levo e os busco na escola. E vai chegando no horário de pegar um deles na escola, eu fico, não digo apavorado, mas fico apreensivo, porque eu não gosto que eles ficam esperando, porque eu não quero que eles tivessem um sentimento de que eles fossem esquecidos na escola. Mais uma vez, eu indo buscar a Rebeca, ela estudava de manhã, então na hora do almoço ela saiu, estudava aqui no Barão, aqui pertinho, atrás do Max. E meu carro quebrou. Na verdade eu passei no Mufato, fiz uma comprinha lá, era uma sexta-feira, e quando eu desci ali para pegar o carro não pegava de jeito nenhum. E naquela época a Rebeca não tinha celular, né? Não é como hoje, qualquer um tem celular. E aí então não tinha como avisar. E o carro não pegava, aquele miserável daquele carro não pegava, não tinha Uber na época, eu não tinha dinheiro para pegar um táxi. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Lá da Zona Leste, né, já perto do HU, aqui no Barão, o que eu vou inventar? Como é que eu vou chegar lá? A Sofia pequena no carro comigo, eu falei, e agora, o que eu faço? E aí então eu parti a pé, joguei a Sofia aqui na Cacunda e pá, 1 hora meio que correndo, eu era mais gordinho naquela época e cheguei lá. Quando eu cheguei lá, ela estava sentada na frente da escola, a escola já estava com o portão fechado e ela estava chorando. E ela dizia assim, eu pensei que o senhor tinha me esquecido. Eu falei, filha, nunca eu ia esquecer você. O carro quebrou, mas ela era uma pré-adolescente. E eu pensei que o senhor tinha me esquecido. Essa é a grande questão nossa com o tempo, quando nós temos uma promessa ou uma oferta de alguma coisa, uma expectativa de receber algo, nós temos medo de sermos esquecidos, de que aquele que fez a promessa, aquele que prometeu algo, esqueceu da gente, porque o tempo está passando e aquilo não se cumpre. Abraão e Sara receberam uma promessa de que eles seriam uma grande nação e que eles teriam um filho. E de quando receberam uma promessa até que ela fosse concluída, se passaram 10 anos. E eu fico imaginando na cabeça deles tantas preocupações e dúvidas. Será que Deus nos esqueceu? Será que fomos esquecidos? Passou-se muita coisa na vida desse homem, na sua família, e a história relata isso, até chegar ao ponto aonde aquilo fosse se cumprido. E depois de 10 anos, de tantas provações, de tantos medos, mas a promessa de Deus ainda estava em pé, que dele, de Abraão, se faria uma grande nação. O texto você conhece, está na tela, é o texto lá de Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, ele diz bem assim, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, seu servo? E acrescentou, tu não me deste um filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência.
Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe concedido como justiça. Como justiça. Muitas vezes os caminhos de Deus não fazem sentido algum para mim e para você. Muitas vezes não. Eu conheci um homem que foi ao meu grupo na quarta-feira. Ele veio ao culto e foi ao meu grupo. E conversando com ele ao final do nosso encontro, conhecendo um pouco da história dele, ele é um homem que está vivendo um momento de separação, depois de um grande tempo, e ele não entende o que está acontecendo. Ele não entende porque tudo caminhava muito bem, e de repente a sua esposa disse bem assim a ele: olha, eu não quero mais continuar com você, pega essas coisas e vai embora. E os dois crentes, membros de uma igreja, e ele veio embora, e ele se pergunta, por que está acontecendo isso? E eu disse bem para ele assim, olha, eu não sei por que está acontecendo isso. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O porquê disso, não sei. Agora eu sei de uma coisa, Deus, os caminhos do Senhor, muitas vezes são estranhos, tanto para mim quanto para você. Mas nós conhecemos um Deus, que é o Deus da tormenta e da tempestade. Um Deus que caminha com você pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes parece estranho. Eu não sei se você sabe, uma das maiores dificuldades do ser humano é a ansiedade. E o Brasil é o país que mais sofre. É uma taxa altíssima de ansiedade. E de todos os países do mundo, o Brasil é o que tem a taxa mais elevada desse índice de ansiedade no ser humano. Enquanto a média no mundo é de 3, 4% da população, o Brasil é 5%. 5% da população no Brasil sofre com distúrbio de ansiedade. 5%, é muita coisa. É uma taxa elevadíssima. Quando você pensa em mundo, 10% das pessoas no mundo hoje estão sofrendo com ansiedade. Dificuldade de esperar, dificuldade de lidar com o tempo, dificuldade de acreditar em algumas coisas, dificuldade de esperar alguns processos, dificuldade de esperar. Nós queremos acelerar as coisas, nós não temos paciência de esperar a promessa de Deus, que ela vai se cumprir. E você conhece bem a história desse homem, dessa mulher, a sua esposa. Eles não esperaram, eles tentaram resolver a coisa por si só. E daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que se Deus tem uma promessa para você, por mais que ela demore a se cumprir, confie, porque ela vai se cumprir. Por mais que leve tempo, Deus sempre faz a coisa certa. E nós somos essa geração que somos influenciados por essa cultura do tudo pronto, do fast food, das coisas cada vez mais rápidas. Nós não temos paciência de esperar, por fazer alguma coisa. Nós queremos tudo para amanhã, quer dizer, tudo para ontem. Quanto mais rápido, melhor, porque está demorando, porque isso, porque aquilo. E no relacionamento com Deus, não é desta forma. Deus pode fazer as coisas instantaneamente, Ele tem poder para isso, para curar, para libertar, para fazer nova todas as coisas, num estralar de dedo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e você sabe muito bem disso, Deus é um Deus de processo, e enquanto Ele não cumprir com tudo aquilo que Ele tem proposto e planejado para você, é bem possível que algumas das promessas que Ele tem para você ou para sua família não irão se cumprir, até que Ele termine com você. Eu e você temos que entender, encarar a realidade de uma forma séria com Deus, que esperar com Deus é uma regra. É uma regra. E não uma exceção da vida, é uma regra. Então não entre em desespero. Se Deus tem uma promessa para o seu casamento, confie. Para os seus filhos, confie. Se Deus tem uma promessa para você em particular que está aqui esta manhã, confie.
Mesmo que isso, para que ela aconteça, demore muito tempo, mais do que você gostaria, e sempre é assim, confie. Porque Deus sempre faz a coisa certa. Se Ele te leva para fora e manda contar as estrelas do céu, conte. Se parece absurdo o tempo que está demorando para que as estrelas se tornem realidade, continue acreditando. Continue andando com Ele. Porque Deus sempre faz a coisa certa. Segunda coisa que eu vejo na história desse homem é que Deus sempre faz a coisa certa, mesmo que pareça impossível. Tem algumas coisas que são impossíveis na nossa vida, não é verdade? Tem algumas coisas que são impossíveis. Coisas que são impossíveis de acontecer, coisas que nós estamos esperando que são impossíveis, promessas que talvez eu e você recebemos que são impossíveis de acontecer. Tem coisas que são impossíveis aos olhos humanos. E é verdade isso. Porque se tem uma coisa que é verdade, é que nós somos limitados. E impossibilidades são uma realidade minha e sua, que somos humanos. Tem coisas que de fato são impossíveis para mim e para você. Enxergar algumas transformações, muitas vezes julgamos como impossíveis. Ver algumas coisas acontecendo, eu e você julgamos, como humano que somos, que são impossíveis. Mas nós temos um Deus que para Ele as coisas não são impossíveis. Não são impossíveis. Seguindo a história desse homem, lá no capítulo 18, a partir do verso 10, tem um encontro muito peculiar que trata exatamente isso, dizendo assim: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. É Deus confirmando novamente com Abraão: farei de você uma grande nação. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha, eu e meu Senhor ainda terei esse prazer? Abraão tinha mais ou menos aqui uns 90 anos e Sara 89 anos, mais ou menos isso. E claro, eu fico imaginando, né, entrando assim um pouco no contexto disso aqui. Eu fico imaginando uma senhora já avançada da idade, né, que não tinha mais a condição, né, como mulher para gerar um filho, e aí de repente uma promessa dizendo: fica tranquilo, você vai ficar grávida. Na próxima primavera, quer dizer, quando eu voltar aqui, você já vai ter um filho nos braços. Tá de brincadeira comigo, né? Isso é palhaçada, isso é piadinha? Piadinha do malandro? O que é isso? Como que você ia reagir? Mulheres, como que vocês iriam reagir? Eu fico imaginando a Sara explicando para as amigas dela, né, essa história. Será que ela explicou? Ou ela tinha vergonha de dizer que ia ficar grávida? E quando ela ficou grávida? Será que ela escondeu a gravidez? Como que ela reagiu? A questão aqui é que de fato era impossível. Humanamente falando, era impossível. Não tinha mais condições. Não é uma questão que eles eram velhos e não faziam mais as coisas. Não é essa a questão. Só isso. Era uma questão da sua condição. Com a idade já avançada, como que iria gerar um filho? Os dois já na velhice. A grande questão aqui era testar, ou então despertar, motivar a fé. Quais são os seus impossíveis? Quais são os seus impossíveis? Talvez você está aqui e não tem 90 ou 89 anos, mas quais são os seus impossíveis? Porque muitas vezes eu e você não somos velhos ou avançados na idade, com o perdão da palavra velhos, deveria ser idoso, mas talvez eu e você na fé estamos pior do que os dois. Porque Deus tem muitas vezes falado para mim e para você, e nos dado algumas promessas, e eu e você temos rido, duvidado em nosso coração, dado aquela risadinha amarela. Você é louco? Você acha que vai acontecer isso? Deus está de brincadeira. Não.
Quais são os seus impossíveis? Você conhece as coisas no seu coração, qual você tem julgado? Será? Será que é possível? Será que eu vou conseguir? Será? Verso 14, na sequência desse diálogo, diz bem assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Esta é a fala de Deus para mim e para você nessa manhã. Existe alguma coisa impossível para Deus? Você deveria se perguntar. Na primavera eu voltarei a você. Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Existe alguma coisa impossível para Ele, para realizar na sua casa, realizar na sua vida ou através de você? Tem um autor que eu gosto muito, o Oswald Chambers, ele diz o seguinte, que as nossas impossibilidades, elas fornecem uma plataforma no qual o grande poder, a graça de Deus se manifesta. Ele não apenas nos libertará, Ele não apenas nos fará alguma coisa por nós, mas mais do que isso, Ele vai nos dar uma lição que jamais eu e você esqueceremos. Ele vai nos dar uma lição que vai nos envolver de alegria, do qual eu e você vamos passar a vida inteira agradecendo, e não será o bastante, porque o que Deus prometeu, Ele irá cumprir, mesmo que pareça impossível a mim e a você. Por isso, eu quero dizer o seguinte a você: se tem alguma coisa que você tem julgado impossível, talvez você precisa julgar o relacionamento que você tem com Deus. Se é promessa de Deus para a sua vida, creia, continue crendo. Não importa se ela está demorando, não importa se é algo fora do comum. Se Deus prometeu, vá até o fim, continue acreditando. Se você abandonou algum dos seus sonhos, porque talvez é impossível demais de ser realizado, continue crendo, porque se Deus prometeu que iria acontecer, acredite. Se talvez você abandonou alguma empreitada, porque você achou que era difícil demais, está na hora de você chacoalhar o pelo, arregaçar as mangas e continuar lutando. Porque se Deus prometeu que faria, então continue acreditando, mesmo que seja impossível daquilo acontecer, porque foi Deus que prometeu. Tem um texto do Evangelho de João, capítulo 14, que ele nos ajuda, junto com esse texto que nós acabamos de ver, de Gênesis, que nos ajuda a eliminar qualquer possibilidade da falta de fé. O texto diz bem assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Jesus está dizendo, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, o que está escrito lá? Isso, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso aqui não é para você achar que você é o cara, a mulher, que você pode tudo agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo que não existe nada impossível para você realizar. Que nele você será capacitado a amar, perdoar, curar, reconciliar, aceitar. Ele vai capacitar você nas suas impossibilidades. E é interessante quando nós olhamos para dentro de nós, e os nossos impossíveis, eles estão ligados a isso. Como é impossível amar aquela pessoa que tanto me feriu? Como é impossível perdoar aquele que tanto me machucou, aquela que tanto me machucou? Como é impossível continuar acreditando naquele ou naquela que tanto me traiu? Como é possível? Como é possível? Como é possível? Terceiro, se Abraão estivesse aqui respondendo, ele diria o seguinte: Deus sempre faz a coisa certa, mesmo quando eu e você não entendemos. Mesmo quando eu e você não entendemos. Essa pintura é do Rembrandt. Rembrandt é um pintor holandês. Essa pintura foi feita em 1635. Ele tentou retratar ali
de fato, o sacrifício, quando Abraão levou seu filho para ser sacrificado no monte. E é interessante porque, né, lendo as pessoas que interpretam as telas, eu não tenho essa capacidade de interpretar uma tela, mas uma das pessoas que interpretou a tela desse pintor, ele diz o seguinte, que Abraão estava prestes a enfiar a faca no seu filho. Então, numa atitude de continuar obedecendo a ordem de Deus de sacrificar o próprio filho, erguendo a faca para desferir o golpe, ao mesmo tempo ele está olhando para o céu. Observe a tela para você ver. É mais ou menos assim, Deus, eu estou cumprindo, mas eu estou esperando o seu agir. E aí então, quando Deus fala assim, Abraão, Abraão, quando o anjo fala, Abraão, Abraão, ele joga a faca longe, na tela, tá? O texto não fala que ele joga a faca longe. E aí então, é como se exprimisse de dentro dele um grito dizendo assim, eu sabia que virias, eu sabia que algo o Senhor iria fazer. Isso aqui é uma tremenda prova de obediência. Tem coisas que eu e você não vamos entender nunca, num relacionamento com Deus. E esse é um texto que você conhece muito bem, lá em Gênesis capítulo 22, e passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, tome seu filho, o filho da promessa, o filho que ele havia prometido, o filho que ele falou lá fora, vai lá fora, conta as estrelas, de você eu vou fazer uma grande nação, o filho da promessa, Isaque, aquele o qual Deus tinha prometido. Deus fala bem assim, pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes, que eu vou indicar, que eu lhe indicarei. Para pensar nisso aqui, irmãos, não faz sentido. Como que Deus fala que de mim vai fazer uma grande nação, e agora está dizendo que é para mim sacrificar o meu filho, o meu único filho, ao qual eu fiquei esperando todo esse tempo? Como é isso? E aí então, seguindo o texto, ele obedece. Você vê lá no verso 3, que na manhã ele levanta, ele prepara tudo, ele pega os seus servos, ele pega o seu filho, ele pega a lenha e ele vai em direção aonde Deus falou, vai para sacrificar o filho. Depois de muitos anos negociando, depois de muitos anos errando, então agora Abraão se torna um homem obediente. E isso aqui nos ensina a entender que eu e você precisamos obedecer para que a compreensão de algumas coisas de Deus fiquem claras para mim e para você. A grande dificuldade minha e sua é que nós não queremos obedecer, nós queremos entender para depois obedecer. Esse exemplo aqui de Abraão é muito claro, ele não entendeu, ele obedeceu. Em nenhum momento ele questiona, em nenhum momento ele duvida, ele vai, ele obedece. Ele obedece, é claro, esperando uma compreensão de tudo aquilo que Deus estava fazendo, mas ele vai, ele não pergunta por quê, ele não insiste por quê, ele não fica questionando Deus, ele vai e cumpre, ele obedece. Talvez eu e você estamos enfrentando algumas dificuldades na nossa vida, porque nós estamos querendo compreender, ao invés de obedecer. Mude, vire a chavinha, comece a obedecer, porque tem algumas coisas que com Deus, humanamente, são incompreensíveis para mim e para você. Mas lembre-se, Deus sempre faz a coisa certa. E quando Ele vai lá sacrificar o seu único filho, Ele está demonstrando algo que para mim e a você, nós precisamos viver todos os dias, que é confiança. 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 Por que confiança? Porque segundo o texto você conhece a história. Abraão pega a lenha, vai, leva o filho, e quando chega lá, o seu filho pergunta, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram. Quando chegaram no lugar onde lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque,
e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Já pensou nisso? Você já pensou? Você pegar o seu filho, você amarra aqui os bracinhos, você amarra aqui as perninhas, aí você pega, põe em cima da lenha. É o seu filho. Eu já presenciei a morte de boi, de animais, de porcos, de carneiros. É interessante. Toda vez eu chorei. Mesmo tendo um coração tão peludo, eu chorei. Então Abraão pega a faca, estende para sacrificar o seu filho, e o anjo grita do céu: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Eu sabia que o Senhor ia fazer. Eu só não sabia como. E eu não estava entendendo tudo, mas eu sabia. Eu e você não vamos entender tudo, mas eu e você temos que ter isso no nosso coração. Deus sempre faz a coisa certa. Deus sempre está agindo, mesmo quando seja incompreensível a mim e a você. Deus sempre está agindo, mesmo que sejam coisas impossíveis aos nossos olhos. Deus sempre está agindo, mesmo que esteja passando o tempo e aquele sentimento de que nós somos abandonados, esquecidos, inunde o nosso coração. Deus sempre está agindo, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, maravilhoso Deus, aquele que age nas nossas imperfeições e limitações, aquele que age nos nossos medos, aquele que age nas nossas impossibilidades, aquele que age nas nossas incompreensões. Esse é o nosso Deus, o Deus que estava agindo com Abraão, fazendo a coisa certa, é o Deus que está agindo hoje através de mim, de você e em nós. É o Deus, é o nosso Deus.